Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Tânia Queiroz e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de um novo gestor para a nova escola integral. Então sejam muito bem-vindos. Olá, Silvia, Kelly, Elton, Colégio de Ouro Preto, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Vamos aguardar o pessoal chegando. Que alegria. Bruna, Gustavo, muito obrigada pela presença de vocês, Viviane. Muito bem. O nosso encontro hoje, então, tem o objetivo de falar um pouquinho, sobre o novo gestor para essa nova escola integral. Todos nós estamos numa crise terrível, sem precedentes, Nós sabemos disso. Então, estamos todos aí presos ao bloqueio econômico, toda essa questão aí do coronavírus que afetou o mundo e principalmente, obviamente, nós brasileiros. E claro que essa crise representa para as escolas imensos desafios, rompendo com toda uma realidade aí do passado. E nós temos também uma questão da volatilidade imensa, tornando aí quase impossível imaginar os perigos e prever o que vai acontecer. Então nós estamos numa fase de muita insegurança e muito medo também, porque nós vivemos agora numa era de ruptura. Nesse cenário que nós estamos vivendo, a escola foi muito afetada, porque nós estamos passando o tempo todo por processos de transformação. Então veja, nós saímos de uma escola presencial e fomos para uma escola online. Da escola online, muitas escolas nesse momento estão indo para o ensino simultâneo. E depois nós temos que ir para o ensino híbrido. Então são muitas mudanças. E junto com esse contexto, a implantação da BNCC. Esse ano para o infantil fundamental de 9 anos e o ano que vem para o ensino médio. Então, são muitas mudanças. Muitas escolas estão se saindo bem, estão sendo criativas, estão conseguindo manter o número de alunos, e algumas até estarem crescendo. Agora outras nem tanto. Outras escolas estão com muita dificuldade em conseguir passar para os pais a mesma confiança que os pais tinham na escola presencial, porque antes nós tínhamos toda uma estrutura física, nós encantávamos com a nossa estrutura física, com os nossos ambientes, e hoje a escola ela se reduziu, ela está numa telinha. Tá certo? E todos nós tivemos que ir para essa telinha, obviamente, sem preparo. Então, essa conectividade escolar, essa nova escola digital que surge por meio da internet, geram mudanças terríveis. Terríveis para os alunos, no sentido que muitos não se adaptaram, muitos não têm acesso, terríveis para muitos pais que não estão sabendo lidar com isso, e para o professor, que trabalha aí o dobro. E mesmo em alguns momentos nessa escola simultânea, muitos professores também tendo dificuldade em se adaptar, em olhar o aluno na sala de aula e dar atenção para o aluno que está em casa. Então, realmente, acredito que só depois aí de toda a vacinação que a nossa vida a gente pode dizer que vai voltar aí um pouquinho para os tempos normais. Entretanto, as sequelas do coronavírus dentro do universo da educação me parece que serão eternos. Por quê? Porque toda a nossa sociedade acostumou com o ensino online e nós estamos caminhando para o ensino híbrido, que vai ser a mistura dessa escola presencial com o uso das ferramentas, das tecnologias, que vai constituir toda uma proposta pedagógica de ensino híbrido. Então, nesse contexto, o gestor se preparar e preparar a sua equipe constantemente para essas mudanças e para a implantação da escola integral é extremamente importante. E nesse sentido, nós temos que rever o papel do gestor, o papel do mantenedor, do educador, porque nós temos que ressignificar esse modelo de educação. Que está passando agora por esse momento simultâneo e depois pelo momento híbrido, e tomara que nós não tenhamos que voltar para o ensino online. Então o vírus ele trouxe uma descontinuidade nos processos, nas metodologias educacionais, e em alguns momentos eu acredito que eles vão ser alterados para sempre, porque nós vamos carregar
todo esse avanço que de uma forma até drástica, mas nós avançamos na educação, então nós vamos carregar este avanço. E todas essas mudanças, elas podem ter consequências positivas e consequências negativas. Se a escola não for administrada de uma forma adequada nesse momento de crise, e nós não percebemos as oportunidades também que essa crise nos traz, nem sempre nós vamos conseguir garantir um bom desempenho da equipe e aulas que consigam engajar os nossos alunos, né? Não desesperar os nossos pais e de uma certa forma ajudar aí as escolas a não perder alunos. É possível não perder alunos neste período de pandemia, que esta eu acho que é a resposta crucial que todos os mantenedores gostariam de encontrar. Eu posso dizer para vocês que sim, tá? Essa semana eu vou postar o depoimento de um mantenedor que cresceu na pandemia e ele vai contar para vocês como é que foi esse processo. Porque essa resposta todo mundo deseja, quer dizer, como eu posso manter meus alunos e crescer na pandemia? O que eu preciso fazer, né? Então, na verdade, com esse pano de fundo todo que nós estamos conversando, nós estamos falando do papel do gestor como gerenciador de crise. É possível manter os alunos, é possível até crescer, dependendo da qualidade, do estilo e do gerenciamento do gestor, né? Então, nós temos que ter hoje, nesse momento de crise, uma gestão com foco no aluno, né? Não no professor. Não no professor, por quê? Porque o professor ele precisa nos ajudar a construir aulas que engajem, que interessem os alunos. Mas o professor só vai nos ajudar se nós também, enquanto gestores, ajudarmos esses professores, né? Então, a BNCC está aí, ela é uma fonte inspiradora, sugiro que todo mundo vá buscar nela, né, inspiração para desenvolver uma escola digital diferenciada, porque todas as dicas estão lá. É necessário que o gestor ajude a sua equipe nesse momento a construir um referencial pedagógico de excelência, né, capaz de engajar alunos, manter matrículas, atrair alunos novos, né, e rematrículas. E para isso, o gestor tem que se transformar num profissional de emergência. Então, nós estamos num momento atípico, tendo que lidar com situações desesperadas e vivemos uma crise chamada pandemia e vivemos também uma crise, subcrises dentro da escola, né? E nós temos que ter clareza disso. Então, nós passamos por várias transformações num período muito rápido e não foi suficiente para que nós tivéssemos tempo, né? Não foi suficiente o tempo para que nós pudéssemos nos preparar para tudo isso e aperfeiçoar os nossos procedimentos de gestão, tá certo? Eu gostaria muito de agradecer a presença de quem está chegando, a Hélia, a Su, a Naila, sejam muito bem-vindos. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, nesse cenário é fundamental que os gestores tenham um plano de ação imediato e seja capaz de engajar a equipe, para que a equipe possa engajar os alunos e as famílias. Então, ele tem que ter um olhar de emergência, né? Ele tem que olhar o processo que está acontecendo dentro da escola nesse momento, quer dizer, como estão fazendo, né? E o que estão fazendo, e principalmente com que sentimento. Porque esse é o momento que está desestruturando muitos professores, muitos coordenadores, diretores, os diretores mantenedores preocupados com a sobrevivência da escola, né? O professor preocupado com o tanto que ele tem que se esmerar, e tem mesmo, né, para poder preparar uma aula que engaje alunos, e nem sempre ele tem todos os recursos, ele não domina todas as ferramentas, não consegue ainda se capacitar no nível que precisaria, então ele também tem angústias, ele também fica entristecido, sofrendo também na insegurança dessa aula simultânea, tendo que dar conta de tudo isso. Então, quais são os nossos sentimentos nessa crise? Então, o gestor de emergência hoje, esse novo gestor de emergência, gestor de crise, né? Ele tem que ter este olhar, né? Olhar para toda a equipe, para todos os processos, para os sentimentos e para a estrutura, tá certo? É muito importante. Então, na verdade, hoje, ele tem que rever o seu modelo de gestão. Porque hoje não basta para ter sucesso na escola digital, nessa escola online simultânea, uma liderança presencial, uma liderança viva. Hoje nós precisamos construir, nesse novo modelo, uma liderança invisível,
Nossa, uma liderança invisível? Sim, uma liderança visível. E claro que ela é complexa, né? Mas nós precisamos ser invisíveis. Por quê? Porque a nossa liderança ela tem que estar no coração da nossa equipe. Por isso que ela é invisível. Né? A visível é aquela que você monitora os processos, você cobra, você passa horário, você passa isso, você passa aquilo, você passa a data de avaliação, você dá horário, você cobra do professor uma série de coisas. É uma gestão presencial, visível, real. Neste momento de crise, nós temos que ir um passo além. Nós temos que desenvolver uma gestão invisível, uma gestão que toque o coração do professor. E quando o coração desse professor é tocado, né, ele não vai fazer aquela aula porque ele tem que fazer, ele vai fazer porque ele quer fazer. Então, na verdade, hoje nós estamos vivendo um momento especial onde nós, gestores, temos que desenvolver novas habilidades e competências, né, para que nós possamos motivar, né, a nossa equipe a fazer o que precisa ser feito. E eu sei que muitos professores estão fazendo um trabalho maravilhoso, eu acompanho, mas vejo também muitos professores com dificuldade. Eles dominaram as tecnologias, assim, conseguiam entrar, acessar, mas eles ainda não conseguiram dominar todas as metodologias ativas e construir uma aula com uma sequência didática que engaje e que gere interesse. Então, tem aluno do ensino médio que dorme, que não participa da aula, tem aluno do Fundamental 2 também, já de 6º ano para cima, que também dorme na aula, não ligam a câmera, não ligam o áudio, né? Então, nós estamos tendo muitos problemas, né? E muitos professores estão sofrendo, estão com dificuldades. Então, cabe ao gestor ampliar hoje esse olhar e se apropriar dos 3 R's da gestão de crise, né? E esses 3 R's é reagir, responder e recuperar. Então, hoje, o gestor, ele precisa reagir. As coisas não estão acontecendo como ele gostaria, as aulas não estão com a qualidade que ele tinha planejado, ele tem alguns professores na equipe com dificuldade, então ele tem que reagir rápido, né? Porque o tempo na escola passa muito rápido. Então, eu preciso reagir. Eu tenho que analisar os serviços que eu estou ofertando e como esses serviços estão sendo ofertados. Então, eu preciso ter um plano de ação, conversar com a minha equipe, conscientizar essa minha equipe da importância da implantação da BNCC, das metodologias ativas e de aulas diferenciadas com recursos diferenciados. Né? Muitos professores estão dando aula dentro do mundo online como se ele estivesse dando aula presencialmente, ou seja, ele continua, infelizmente, ainda só passando conteúdos. Muitos professores estão sendo criativos, estão sendo maravilhosos, estão se reinventando. Nós temos de tudo dentro do cenário educacional, né? Então, eu estou também, essa minha fala, ela tem o sentido de promover uma reflexão e talvez de ajudar você que é gestor nesse momento, né, a atravessar essa crise com um pouco mais de serenidade. Né? Nós só podemos buscar um pouco mais de serenidade. Então, quando nós temos uma análise dos serviços que nós estamos prestando e daquilo que nós estamos ofertando e como nós estamos ofertando, nós podemos fazer um plano de ação. E aí nós vamos para o segundo R, ou seja, eu dou uma resposta à crise, eu dou uma resposta aos pais, eu dou uma resposta aos alunos, eu dou uma resposta, que normalmente é uma resposta tática, que envolve comunicação e ações, considerando o comportamento. Então, nesse momento, ser um gestor de crise é ser um novo gestor, por isso eu disse um novo gestor para a escola integral. Tá certo? E ser um novo gestor dentro dessa escola hoje, simultânea, online, com a proposta de ensino integral, as tomadas de decisão não podem sofrer de paralisia de análise. Né? Então eu tenho visto alguns gestores meio paralisados, meio sem saber o que fazer. Né? Como eu vou recuperar o interesse dos alunos, como que eu vou fazer o pai compreender, porque é uma grande dor da escola, o pai confiar nessa escola simultânea online, o pai entender que a escola digital, que a escola simultânea, que a escola com ensino híbrido, ela tem tanta qualidade como a escola física. Então eu tenho visto muitas escolas com esta dor, né, nesse momento. E para esta dor diminuir, nós precisamos mudar o modelo de gestão. Então, nós vamos fazer uma análise real, né? E nós precisamos de uma liderança mais forte. Então, o gestor hoje precisa primeiro ressignificar a sua missão,
Então, hoje eu tenho que entender que eu sou um gestor de emergência, e um gestor de emergência não é igual de um gestor quando está num momento comum. Então ele tem que ser mais rápido, mais ágil, né? Ele tem que procurar analisar as coisas e tomar providências também. Ele tem que ser um apoiador, ele tem que ser um estrategista, ele tem que chamar, ele tem que seduzir sua equipe, ele tem que convencer a equipe a fazer o que precisa ser feito. Então ele só vai conseguir isso a partir do momento que ele definir uma meta, um plano de ação e definir protocolos, né? Então, vou brincar com vocês. Um protocolo simples. Todo aluno da minha escola precisa ligar a câmera. Todo aluno da minha escola precisa ligar o som. Esse é o protocolo. Conversar com... E aí vai para comunicação, né? Por isso que eu falei que é tática. Eu defino o que eu vou fazer e vou para comunicação. Eu faço uma live com os pais e explico. Senhores pais, para preservar a qualidade do ensino do nosso colégio, nós precisamos que os seus filhos liguem as câmeras. Liguem os microfones quando for solicitado, deixe os microfones desligados durante as aulas. Então, quais são os meus protocolos? Eu preciso, porque ele precisa assistir a aula, o professor precisa ver, ele precisa participar. E eu sei que muitos jovens hoje estão dando desculpa que não querem ligar as câmeras porque eles têm vergonha, porque eles não estão arrumados. Outro dia até conversei com um pai junto com uma mantenedora que ele disse o seguinte: não, mas o meu filho ele acorda de manhã, ele está despenteado, a cama não está arrumada. Bom, então ele acorda um pouco mais cedo, arruma a cama, penteia o cabelo, escova os dentes. Ele não levantava cedo para ir para o colégio antigamente? Ele tinha que acordar 1 hora, ir de carro, de perua ou de ônibus. Ele não ia para a escola? Então ele tem que acordar um pouco mais cedo, arrumar o seu ambiente para poder acessar a aula. Ele está indo para a escola, né? É simultânea se ele optou por não ir para a escola de forma presencial, até porque não pode voltar todo mundo, com rodízio 35%, todos acabam aí assistindo a aula em casa. Então nós temos que ter uma comunicação assertiva com os pais e passar para os pais as nossas necessidades. Eu necessito que o seu filho ligue a câmera, eu necessito que o seu filho escute veja o professor, participe, né? Ligue o microfone quando for solicitado, responda, seja ativo. Então, quando eu vou com uma comunicação, quando eu peço a ajuda das famílias, quando eu explico, eu ganho aliados. Pode ser que a gente continue com um ou outro, mas... Então, qual que é a meta do gestor com relação à qualidade das aulas simultâneas? E ele tem que ter ações táticas, né? Eu digo isso, gente, porque como eu dou consultoria em escolas, estou todo dia em escolas, eu acompanho todos os problemas, né? Estou comentando assim no geral, talvez você já tenha vivido isso ou talvez não. Se você viveu, responde aqui para mim, sim, estou com problemas, não, para eu poder acompanhar se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Então hoje, né? O que acaba acontecendo? Nós temos que ressignificar o nosso papel, nós temos que entender que somos gestores de emergência e ter esse olhar atento a todos os processos e aspectos dessa aula digital, definir protocolos, né? Dialogar com os professores, conversar com os professores, seduzir os professores para que esses protocolos sejam seguidos, para que a gente possa garantir uma qualidade de ensino e ter um olhar claro também, né? Se nós temos o quê? Que promover aulas engajadoras e integradoras. Mas quais são os elementos que deixam os nossos professores em desconforto? E o que eu, como gestora, posso fazer, né, para rever essas questões? Então, eu tenho que rever a cultura da escola como um todo, até a minha própria cultura, aquilo que eu acredito. Porque hoje hoje nós estamos saindo, né, graças a Deus, aí, de um processo antigo, onde nós tínhamos um sistema cristalizado, resultante das nossas crenças, onde nós só reclamávamos, culpávamos os outros por tudo aquilo que não dava certo e ficávamos esperando, não é verdade? Então, quantas vezes a gente não escutou algum professor dizer, os alunos estudam, o aluno não quer saber de nada, o aluno isso, o aluno aquilo. Nós já avançamos muito, as metodologias ativas estão mostrando que os alunos, quando a aula é interessante, que a aula é divertida, eles se interessam, né? Eles querem. Então, nós estamos eliminando, né, gradativamente, esta mentalidade, onde o aluno não gosta de estudar, onde o aluno isso, onde o aluno aquilo. Então, muitas vezes, né, a forma como a equipe trabalha, interage junto com os alunos, a cultura que nós construímos dentro dessa escola, ela depende do gestor. Nossa! Porque a equipe é reflexo da forma como o gestor coordena essa equipe. Então, nesse momento, se você é gestor e está aqui comigo, eu quero que você reflita um pouquinho.
qual é o seu estilo de gestão? Como é que você está administrando esta crise? Porque o gestor, com atitudes táticas, ele tem que oferecer segurança técnica e segurança emocional. Então, tecnicamente, o quanto que você já avançou na capacitação e na preparação da sua equipe? Então, eu digo isso porque eu tenho escolas que, por exemplo, digam assim, mas os professores estão com dificuldades, eles não estão conseguindo gerar aulas muito criativas, voltou a dar aula online, mesmo simultânea, como se fosse no passado. Ok, eu sou gestora, estou vendo a dificuldade do meu professor, que capacitação ele precisa, eu quero que ele utilize recursos, que recursos ele está utilizando, ele está com dificuldade de utilizar. Então, eu tenho que desenhar uma aula com esse meu professor. Então, primeiro eu tenho que ter uma meta. Qual é a minha meta? Construir uma escola, quer seja online, quer seja uma escola simultânea, quer seja uma escola com ensino híbrido, de excelência, de qualidade. E aí, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Né? Eu não posso ficar ali só reclamando. E, gente, lamentavelmente, eu vi escolas fecharem. Eu tenho uma escola que eu vou estar postando no meu Facebook, depois vocês entram lá e no meu Instagram, que vai estar dando depoimento para vocês, e como ela cresceu esse ano, e esse ano de 21 para ela foi melhor que 2020. Vocês vão falar, Tânia, você é louca, não, vocês vão ouvir o mantenedor falando, tá? Promessa tá aí, eu vou postar essa semana. Então, acompanhe aí meus posts que vocês vão ouvir ele dizendo. E o que foi que ele fez para os concorrentes migrarem em massa? O que foi que ele fez para não perder alunos, manter seu faturamento e ainda ter ganhado novos alunos? Então, vocês vão escutar a resposta que eu vou dar para vocês. Então, é possível isso, tá certo? Eu defino metas, eu defino protocolos. Isso, como a Joyce está dizendo, maravilha. Proibir o uso de celular. Né? Eu tenho uma escola também que eu dou consultoria em Guarulhos, que o mantenedor teve esta coragem. Ele proibiu o uso de celular. Caiu o mundo, foi um horror, mas ele se manteve firme, ele e a sua esposa, e ele proibiu o uso de celular. Então, quais são os seus protocolos nesse período de emergência? Porque a ausência desses protocolos com certeza afeta a qualidade de excelência que você deveria estar ofertando para as escolas. Porque quando o aluno não liga a câmera, quando o aluno dorme, ou quando ele está ligado lá e ele está jogando e não tem ninguém monitorando, e os pais desesperados para sobreviver, para trabalhar quando consegue trabalhar, né? Que o comércio está aberto, que as coisas estão funcionando, os pais estão desesperados. Então nós, como gestores, temos uma responsabilidade social em ajudar essas famílias a ajudarem os meninos a serem responsáveis e aprenderem. E aí eu vou brincar com vocês e dizer assim, o visível orienta. O visível orienta, que é essa gestão presencial que eu falei para vocês. Agora o invisível move. Né? Então o que é invisível? Os protocolos. Passar a definição de protocolos, né? Ou seja, as regras serem cumpridas. E como é que você sabe que a regra está sendo cumprida? Não é verdade? Você precisa que o professor queira cumprir. Por isso que é uma gestão invisível. E hoje nós temos gestores, né, que ocupam o cargo dentro de uma estrutura. E hoje nós vamos discutir a forma como eu estou ocupando, a forma que eu ocupo este cargo dentro da escola. Eu tenho um poder concedido pela estrutura. E eu tenho poder concedido pela minha equipe. Eu sou um líder legitimado pela minha equipe, eu tenho um vínculo maravilhoso, eu convenço a minha equipe a fazer o que precisa ser feito. Eu tenho um grupo, eu tenho uma equipe. Porque grupo, todo mundo defendendo o seu lado. Equipe, todo mundo defendendo a escola. Então, essa reflexão também gostaria que você tivesse. Você hoje lidera um grupo ou lidera uma equipe? Você está focado em resultados, planejar, organizar? Ok, no resultado. Fantástico. Se você está assim, ótimo. Mas hoje, o seu foco precisa ser de liderança. Você precisa mobilizar a sua equipe para inovar. Você precisa ter um relacionamento mais próximo com a sua equipe. Você precisa ter vínculo. Você precisa alinhar a sua equipe. Você precisa criar com a equipe coletivamente soluções. Ou seja, hoje você tem que ter uma liderança de emergência com táticas para fazer acontecer. Então, não basta mais nós ficarmos na identidade da escola, na realidade e no resultado. Nós temos que ir para a relação, nós temos que ir para as possibilidades e nós temos que ir para as aprendizagens. O gestor influencia diretamente o funcionamento da sua equipe dentro das leis sistêmicas. E agora eu gostaria muito que vocês fizessem algumas reflexões comigo bem interessantes. O quanto que o seu
funcionário da secretaria, da portaria, o quanto que o seu funcionário está engajado com a sua escola e com a sua gestão. O quanto que os seus professores estão engajados. Então, o professor desengajado, o funcionário desengajado é aquele que só está na escola para ele ganhar o dinheiro e ele espera um dia sair quando ele puder. E ele odeia o que ele faz. Olha sempre o relógio, né? E não vê a hora de chegar sexta-feira. Esse é o professor e o funcionário desengajado. Existe também aquele funcionário fracamente engajado. Ele não gosta do que ele faz nem do ambiente. Vive lendo anúncios de emprego, não gosta da escola, vive reclamando, está sempre de licença médica. Existe aquele que é quase engajado. Ele já se sente parte da escola, já gosta mais daquilo que ele faz, né? É razoavelmente orgulhoso das suas aulas, mas é aquele que não busca inovar, não busca ir além. Mas ele já começa a se engajar com aquilo que ele faz. E aí nós temos o engajado. Ele é uma parte vital da sua escola. É aquele professor que é pau para toda obra, aquela professora que é pau para toda obra. Tem iniciativa, é proativo, gosta da aula, gosta de tudo, busca, te ajuda, se sente importante com o que faz, né? Se sente parte da sua escola. E tem o altamente engajado, né? É aquele que vive ajudando os outros, inspira os outros a serem melhores, ama o que faz, é feliz, voa alto. Ele tem autorrealização. Então, nós temos vários níveis de engajamento. E o gestor, ele tem que ser altamente engajado, ele tem que inspirar, ele tem que ajudar, ele tem que despertar talentos, ele tem que fazer a equipe voar. Né? E ele tem que ter, obviamente, autorrealização com isso. Agora, cada pessoa, cada professor, cada funcionário, cada um tem um engajamento diferente. Cada um tem um motivo. Por que eu estou engajada nisso ou por que eu não estou engajada, né? Então, o engajamento ele é uma decisão individual e passa pela lógica e pelo mundo emocional, tá certo? E nessa pandemia, nessa loucura, nós não nos apoderamos muitas vezes de uma análise, né, profunda dos sentimentos da equipe, nosso, tá certo? Do nível de engajamento. Muitas vezes nós não entendemos por que um funcionário faz tudo, vai além e o outro não faz nada, tá certo? Então, que fique claro para vocês, né, que as pessoas se entregam no trabalho em função do seu engajamento, suas razões são pessoais, são decisões individuais. Mas aí onde entra o gestor? O gestor, nesta pandemia e pós-pandemia, nessa implantação de BNCC, nova escola integral, com toda essa novidade, ele tem que se importar em tocar dentro do coração da sua equipe, porque ele vai promover engajamento. As pessoas se engajam quando decidem se engajar. As pessoas fazem quando decidem fazer, né? Então eu gostaria muito que nessa noite, depois desse nosso encontro, você fizesse uma análise. Os funcionários que você tem, os professores que você tem, quantos que são desengajados, fracamente engajados, engajados, né? Muito engajados. E aí você vai perceber as diferenças de comportamento. E faça então uma análise dos comportamentos. Veja também os positivos, né? Do altamente engajado, do começando a se engajar, né? E do que não está engajado. Então você tem que fazer essa análise e ter isso muito claro. E faça mesmo. Engajado aqui, desengajado aqui, positivo aqui, negativo ali. Agora eu, como gestora, de que forma eu tenho administrado a minha escola e mantenho esses comportamentos, né, com ausência de engajamento, né, com engajamento, com muito engajamento. Então, como eu mantenho esses comportamentos? Então, eu vejo muitas vezes professores que reclamam, eu noto que ele está desengajado, e muitas vezes os gestores ficam sem saber por quê, né? Mas por que esse professor acha que é dele, acha que é ele que tem problemas. Não, muitas vezes é a nossa gestão. Nossa, Tânia, você está falando isso, porque nós temos que desenvolver novas habilidades nessa crise, nós temos que desenvolver novas habilidades nesse momento de implantação de tudo que está chegando, que é novo, nós temos que desenvolver a capacidade de engajar a nossa equipe.
E óbvio que isso passa por uma reflexão, né? Que é esse que é meu papel aqui hoje, tentar ajudar vocês a refletirem. Vocês vão ver que até o final dessa live, vocês vão sair com muitas respostas. Então hoje nós vivemos normalmente no nosso dia a dia, três papéis, né? E papéis que nos limitam. Ou eu sou a vítima, Deus, sabe, por que chegou essa pandemia? Por que eu tenho que dar essa aula? Meu Deus, porque os pais não isso? Meu Deus, os alunos, né? E tem o vilão, né? Nossa, quer que eu faça isso? Quer que eu dê uma aula diferente? Meu Deus. Então, tem o vilão, aquele que cobra, aquele que pede, não é isso? E tem o salvador. Tá certo? Então a gente vive. Quem é o salvador? Aquele que vem ajudar a falar mal do vilão. Eu tô rindo, mas se você tá falando mal de alguém, sempre alguém tá te ouvindo, vocês ficam trocando. Então você começa, o salvador chega, ou seja, ele quer salvar você do seu problema, então fica te ouvindo, vocês ficam trocando. Ou seja, um ciclo vicioso que ninguém sai do mesmo lugar. Então hoje a gente tem que entender os papéis que nós mesmos interpretamos na nossa sociedade e mudar. E como gestores, nós temos que nem ser salvador, nem vítima, nem vilão. Nós temos que ser criadores de soluções. Nós temos que ser desafiadores, nós temos que despertar talentos. Então não adianta a gente reclamar da falta de iniciativa de alguns funcionários da empresa, da escola, não adianta a gente reclamar que as coisas não estão como precisariam estar. Nós precisamos ajudar a chegar aonde a escola precisa chegar. Então momentos de autorreflexão da sua gestão, do seu modelo, né, do quanto que você fez para engajar ou não a sua equipe, se é possível, né, se tem funcionário que é possível. Lembra que eu falei os 3 R's? Analisar, né? Depois vem o resgatar, nós estamos no terceiro. Nós vamos resgatar. É possível resgatar funcionários? É possível resgatar? É possível reagir? Então eu tenho que reagir a essa realidade, né? Eu tenho que resgatar uma escola de qualidade. E com isso, eu primeiro preciso fazer uma autorreflexão. Depois eu faço uma reflexão da minha equipe. E tenho que gerar, junto com a minha equipe, momentos de conscientização. Eu tenho que gerar novos acordos. E depois que eu analisei quem é engajado e quem não é, né? Ele às vezes não está engajado porque ele tem dificuldade, ele tem deficiência. Eu fiz um plano, eu fiz uma trilha de aprendizagem para a minha equipe. Então agora eu vivo um momento de ensino híbrido, um momento de ensino simultâneo. O que a minha equipe precisa aprender? Eu tenho que ter uma trilha de aprendizagem individual para cada um. Eu tenho que apoiar. Então não adianta eu também, como gestora, reclamar e ficar esperando que a solução caia do céu. Eu tenho que ajudar a minha equipe a fazer acontecer. Então a primeira ação que eu sugiro que você faça na segunda-feira é fazer toda essa análise da sua equipe e verificar quem precisa, né, de capacitação. Então eu vou dar um exemplo. Tá acompanhando uma escola de educação infantil outro dia. As aulas online de algumas professoras estavam boas, de outras estavam ótimas e de outras estavam ruins. Por quê? Tinha professora que não dominava a contação de histórias. Não dominavam. Né? Não usavam recursos atraentes. E aí o que você vê nesse universo da educação? Algumas professoras usam, outras usam de vez em quando e outras não usam. Então, você sabe como a sua escola está. Né? Todas as suas professoras de educação infantil, todas, estão usando recursos visuais maravilhosos, bonequinhos, números coloridos, estão usando recursos no ensino fundamental de 9 anos, porque o ensino fundamental de 9 anos também precisa de recursos, né? Estão usando recursos no ensino médio. Então só você pode fazer essa análise. Então você precisa de criar engajamento através de aulas com metodologias ativas diferentes, com muitos recursos. Mas quais recursos eu posso usar? Então é uma trilha de aprendizagem, até para você se for gestor. Então se eu não tenho a resposta, aí eu vou deixar até uma ideia para vocês, né? A BNCC dá 1000 ideias, só que o que eu tenho visto? Muitas pessoas estudam a BNCC e têm dificuldade até de colocar ela em prática. Normal, os termos são muito técnicos. Então tá aqui, ó, o CIESP tem milhões de cursos e o papel do CIESP também é facilitar as jornadas de vocês, né, nessa caminhada. Então façam mais cursos, né, façam cursos, tem muitas palestrantes que vêm com sugestões muito práticas, mas eu tô falando isso por quê? Eu tenho passado os cursos do CIESP para algumas escolas que eu dou consultoria. Gente, eu cobrei da mantenedora essa semana, eu não vi inscrição de ninguém. Então tem professora que não está com uma aula de qualidade, mas também ninguém está fazendo inscrição, né? Então é super importante nós termos uma trilha de aprendizagem para a equipe, né? Sugerir cursos e rever esse modelo de gestão. Como é que está o relacionamento? Nessa loucura, às vezes, a gente descuida. Qual o nível de vínculo com a sua equipe, né? Quanto tempo você consegue gastar para cuidar dessa equipe?
Vínculo individual não é fazer da escola um clube não, tá, gente? Porque também tem gente que tem vínculo demais, a escola vira um clube, cada um faz o que quer. Não, eu tenho que ter um vínculo afetivo, obviamente com fio tênue aí que separa, né, a amizade desse vínculo profissional, mas eu tenho que ter um vínculo, tá certo? Então eu tenho que perceber aquilo que meu professor precisa. E eu digo isso porque eu vejo que tem escolas que não conseguem tempo para cuidar disso. É real. Muitos gestores são tarefeiros e muitas coisas passam. Então, a reflexão, você quer ter sucesso, né? Você tem que mudar esse seu modelo de gestão nesse momento de pandemia e tem que iluminar mais a sua equipe. Então, você tem que ter tempo para olhar para essa sua equipe. Então, suporte emocional melhora a produtividade. E suporte emocional gera liderança invisível. Então você não precisa ficar monitorando, olhando e vigiando o seu professor. Ele vai fazer o que precisa ser feito porque ele quer fazer, porque ele tem vínculo, ele está engajado com a escola, ele gosta da escola, tá certo? Então ele muda até a postura dele, uma postura muito mais comprometida por causa do engajamento, porque ele tem um vínculo. Então hoje, você no seu papel de gestor precisa entender, né, a importância da liderança invisível, e essa liderança visível só vai acontecer se você ampliar mais ainda do que você possa me dizer eu já tenho, né, o vínculo com a sua equipe, para poder ouvir a sua equipe, apoiar a sua equipe e construir um ambiente de confiança. Gerar momentos de integração para gerar comprometimento, tá certo? E ressignificar com a equipe toda o novo propósito dessa escola integral. Afinal, o que é uma escola integral? Né? É uma escola que considera todos os que estão ali dentro pessoas que têm corpo, mente e espírito. E para isso é preciso ressignificar a missão do colégio. É preciso discutir com o grupo, mesmo online. Hoje está muito fácil fazer reunião online. Né? Ressignificar o currículo, metodologias, a própria avaliação, enfim. É preciso ressignificar a escola e o papel do gestor, né, para que você possa se apropriar de alguns elementos para conduzir a sua equipe de forma brilhante. Mas vocês têm que fazer algumas ressignificações, porque a construção dessa escola integral exige, né, a utilização das novas metodologias, de metodologias ativas, da implantação da BNCC. Então eu preciso trabalhar o letramento matemático, eu preciso trabalhar o raciocínio geográfico, eu preciso trabalhar os campos na língua portuguesa, né? Os campos são maravilhosos, eu sou apaixonada pela BNCC, tá? Então, o quanto que eu estou me dedicando, né, a conhecer, né, a nova proposta pedagógica e fazer dela uma ferramenta uma ferramenta para eu ter diferenciais competitivos na minha escola. Porque se a BNCC bem interpretada e bem aplicada, ela gera diferenciais competitivos que a sua escola pode manter e crescer. E você pode não perder o seu faturamento, tá certo? Então, a escola integral, o que ela visa? Formar jovem protagonista, jovem solidário, autônomo, competente, tá certo? Uma escola que cuide da parte diversificada, né, que cuide da formação integral dos alunos, dos professores e principalmente dos próprios gestores. Um beijo para Léa, isso, Joyce, Dom Bosco. Ah, tá, obrigada aí pelo recado, verdade, estamos juntos, né? Estamos aí tentando ressignificar esse momento que a gente vive. Então, é preciso repensar esse nosso papel de gestor, entender que somos gestores de emergência e que, como gestores de emergências, nós temos que buscar aí ações táticas, mas nós temos que ter um plano, definir a qualidade, gerar protocolos, pedir para que esses protocolos sejam cumpridos e planejar e detalhar, né, o nível de qualidade que nós queremos nesse momento. Porque hoje é um momento de design, nós temos que desenhar a escola e elaborar um contrato psicológico, ok? Então, qual é o meu propósito com a escola? Qual é o meu propósito com a minha equipe? O que nos une? E aí a revisão de missão, valores, a ressignificação. E é um contrato psicológico. A missão, os valores tem que ser divulgado. O gestor tem que sonhar. Gestor tem que passar as suas necessidades para a sua equipe e pedir ajuda.
Então nós temos que pedir ajuda. Professores, eu preciso de ajuda, as aulas não estão com a qualidade que deveriam. Nós temos que inovar, o que vocês precisam? Né? Cursos, que cursos vocês precisam? Que dificuldades vocês têm? Converse, dialogue, o diálogo, contrato psicológico. Tá certo? Ampliar esse vínculo, olhar para esse professor, entender também as dificuldades desse professor nesse momento de pandemia, que não está fácil, dar apoio, dar colo, essa é real, mas nem por isso deixar de pedir ajuda, deixar claro que você precisa de ajuda e de uma aula diferenciada, tá certo? O que a equipe espera de você? Ouvir isso, né? O que você espera enquanto comportamento deles na sala de aula, em termos de relacionamento com os alunos, né? Como, né, você espera que ele engaje, tudo isso você tem que falar. Por isso que eu falei que a comunicação e a ação. Por isso que eu falei que são ações táticas, né? A comunicação. Quer dizer, primeiro eu defino o que eu quero nesse momento de loucura, defino qualidade de excelência, ok? E aí eu vou para a comunicação. Professores, nós precisamos de aulas diferenciadas. Professores, nós precisamos de aulas que usem recursos. Professores, nós precisamos de aulas que engajem os alunos. Não temos todas as respostas, vamos buscar juntos. Semana que vem vamos conversar, vamos buscar ideia, vamos trocar ideia em equipe. Professora Fernanda, que ideia de aula maravilhosa a senhora me traz para engajar os alunos semana que vem? Troca com a equipe, conversa com a equipe, porque nós em grupo somos fantásticos, juntos somos muitos. Ontem mesmo eu tive uma capacitação com o colégio e eu dei uma tarefa juntas, né? Nós tivemos 1000 ideias, que é uma tarefinha que eu vou deixar aí para vocês, ok? Então, depois vocês podem responder lá no Face lá do CIESP, onde isso for postado, as soluções que vocês encontraram. Então, juntos nós somos muitos, mas nós temos que encontrar tempo para fazer reuniões de capacitação online, de troca de pedido, de ajuda. Lembrar dos professores do nosso compromisso de entregar uma escola com qualidade. Então, hoje o gestor também não pode dar autonomia exagerada para a sua equipe, porque a autonomia não pode permitir que o professor não entregue qualidade. Então eu vejo muitos gestores dando muita autonomia para as equipes, e essas equipes não estão conseguindo dar a resposta que o aluno e o pai estão precisando, pedindo, e aí esta autonomia inibe a escola, não deixa a escola entregar uma solução de ensino de excelência. Então, gestor, você não pode deixar que a autonomia da sua equipe prejudique a qualidade e a entrega da sua escola. Então nós temos que ter acordos de funcionamento. Nós temos que rever a nossa metodologia, a nossa estratégia, nós temos que trocar, ninguém nasce sabendo, né? Mas vamos buscar. Então você tem que mobilizar a sua equipe a buscar soluções. E você também pode buscar soluções. Você também pode buscar soluções e trazer soluções para essa sua equipe. Então nós temos que ter um compromisso em equipe, nós temos que nos unir para construirmos juntos uma escola simultânea, online e híbrida de qualidade, tá certo? Então, é muito importante nós entendemos que neste momento nós temos que entender que nós somos gestores de emergência. Gerenciar grupos nesse período é desafiador, claro que é complexo, claro que é, mas pode ser encantador ou pode ser perverso, porque a sua gestão pode fazer a sua escola não perder faturamento, não perder alunos, e a sua gestão pode estar gerando isso. Então, nós temos que pensar, né, que a escola hoje ela tem que funcionar em grupo e que o gestor tem que ter um modelo de gestão colaborativo, né, participativo. Aquele modelo de gestão autoritário agora não vai funcionar. Nós temos que reforçar os processos grupais, a troca, a conversa, o diálogo. Né? As coisas estão acontecendo, você faz um desenho, você faz um design do que precisa ser feito, mas você tem que trocar ideias por que isso precisa ser feito. E precisamos comemorar, né? Comemorar, reconhecer as conquistas também da nossa equipe, estimular a nossa equipe com ações integrativas. Então nós temos que ter um olhar bem mais humano nesse momento. Nós temos que ampliar vínculos e temos que olhar que o que aconteceu hoje não possa ocorrer amanhã e o que não aconteceu hoje deve ocorrer amanhã, né? E o que deve ou não continuar igual. Então este olhar nós temos que ter. E aí eu vou brincar com vocês, a tarefa que eu vou deixar segunda-feira, qual a ação prática que você vai fazer
para construir um modelo de gestão invisível, ou seja, aquela gestão capaz de tocar o coração, engajar a sua equipe e ela querer te ajudar a não perder alunos, ela querer que você ganhe alunos. O que você vai fazer na prática segunda-feira? Então eu gostaria que vocês pensassem, eu gostaria que vocês refletissem, tá certo? Porque é possível. E foi esta pergunta que eu fiz com uma equipe e nós trocamos figurinhas. Gente, saiu ideias maravilhosas. Segunda-feira eu vou fazer isso, segunda-feira. Olha, eu vou brincar até com vocês e vou ler para vocês que eu anotei, porque são sugestões fantásticas e práticas que saiu, isto aqui com um grupo do Colégio Shangri-La, tá certo? Que eu dou consultoria lá só há 10 anos. E ontem, fazendo essa discussão com as meninas, eu disse o seguinte: vocês precisam criar vínculos, tocar o coração dos seus professores. E eles precisam dar aulas maravilhosas. O que vocês vão fazer na segunda-feira? E uma disse assim, eu vou fazer o de frente com a cor, com a acorde, imitando aquele programa da Gabriela. Porque elas precisam entender meu sofrimento para coordenar nessa pandemia. Gente, olha que coisa linda. Imagina a coordenadora fazendo um de frente com a coordenadora, com os professores, e dizendo das suas angústias, dos seus sofrimentos, da reclamação de pai, como é difícil ser coordenador nessa pandemia, tá certo? Não é fácil. E eles verem as dores da coordenação para tentar tocar o coração do professor e sensibilizar esse professor para ele dar uma aulinha melhor. Gente, não é linda essa solução? Olha que ideia prática. Então, de frente com a coordenadora. Aí eu peguei a ideia, né, dessa coordenadora, que deu a ideia de fazer o de frente com a coordenadora, e que foi a coordenadora Nath, viu, Nath? Se estiver me vendo aqui, eu sei que a ideia foi sua. Aí falei, Nath, então vamos fazer de frente com o professor, em grupo, vamos marcar uma live, e de frente com o professor, vamos ouvir, cada um, não todo dia, todos, mas vamos ouvir 3 por semana? A cada 15 dias? Que plano que você pode fazer? Plano de criar vínculo, gente. É um plano de criar vínculo. Então, a cada 15 dias você faz o de frente com o professor. Professor, quais suas angústias, quais seus desesperos, o que está doendo agora, por que está difícil com os alunos, né? Como que a gente pode mudar isso? Ele dizer das suas dores, também dizer das suas soluções. Troca com a equipe. Porque às vezes tem um professor que tem uma receita, mas não tem tempo de trocar. E o gestor tem que gerar esses momentos de integração com a equipe de troca, né? Aí a Nath mesmo disse, entregar bilhetinho personalizado. Entregar bilhetinho personalizado, agradecendo, comentando o elogio de um pai ou de uma mãe, mas um bilhetinho personalizado com a cara do professor. Olha que linda as ideias. Aí teve uma outra que disse assim, nossa, eu vou ver se eu consigo fazer um cupcake e vou entregar um cupcake com um cartãozinho para eles, agradecendo a aula maravilhosa, mesmo que ele não tenha dado, para ele ficar com vergonha, que aí ele não vai ficar com coragem de não dar uma aula boa, porque eu vou dar um cupcake dizendo, olha, professor, muito obrigado por essa sua aula dinâmica que o senhor deu hoje. Foi fantástico. Aí uma outra disse, nossa, mensagens no semanário. Eu vou elogiar, eu vou deixar mensagens se eles quiserem marcar uma hora para conversar comigo, se eles tiverem dificuldades, tá certo? Fazer interação entre os segmentos. Vou fazer um vídeo com os meus professores, vou gravar e vou agradecer os professores, eu vou motivar os professores. E quando a pandemia acabar, vou fazer uma excursão com os professores. Vou fazer um acampamento dentro da escola só com professores. Então, veja, eu dei um exemplo aqui para vocês de como, quando a equipe está junto e todo mundo dando a ideia, nós conseguimos criar ações para que o professor se expresse, para que ele se coloque, para que haja troca, né? Para que eu também consiga tocar o seu coração, para que eu consiga convencê-lo de que eu preciso da sua ajuda. Imagina, de frente com a acorde, eu achei maravilhoso, né? Então, criar momentos onde eu vou e coloco as minhas angústias, porque nem sempre é o que a gente fala, mas é como a gente fala, né? E claro que tem 1000 sugestões, 1000. Vocês podem parar e pensar que caminhos vocês vão criar para aumentar esse vínculo com a sua equipe, para ter um envolvimento autêntico, para que eles queiram trabalhar para você. Então, quando a gente tem vínculo e coração,
né? Quando a gente ama a escola que a gente trabalha, a gente vai muito além, muito além. Então, se você tem uma equipe que não vai muito além, tá faltando coração. Então, ser gestor, fechando aí a nossa live de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Se gostaram, divulguem para os amigos, e se não gostaram, divulguem para os inimigos, mas divulguem, né? Curtam lá, deixem seus comentários, que é importante a gente saber se está no caminho e se esse bate-papo aqui fez sentido para vocês, né? Convido vocês aí para minhas outras lives, para os outros cursos que eu estou dando aí no CIESP, ok? Convido vocês também para os cursos de todos os meus colegas do CIESP, porque eu tenho visto cursos maravilhosos. Ampliem suas inscrições, suas participações, porque é um momento, gente, de sairmos das zonas de conforto e de entrarmos para a zona de aprendizagem. E tem um palestrante, Tiago, futurista, que ele diz que a maior habilidade deste século é a capacidade de desaprender. Então, nós temos que desaprender tudo que nós aprendemos, nós temos que desaprender, guardar aquilo que foi bom, como diz o Cortella, né? O que é bom a gente guarda, o que é arcaico a gente joga fora, mas nós temos que entrar no momento de aprendizagem e no momento principalmente de desaprendizagem. Então nós temos que construir um novo modelo, né, de gestão, e nós temos que construir uma equipe engajada para construir a escola integral. Estudem em grupo a BNCC, troquem ideias, cada um leva a sua interpretação, unam-se, porque a união, gente, na crise é que faz a força. E às vezes nós ficamos isolados, cada um sofrendo no seu cantinho, cada um sofrendo no seu mundinho, esperando que as soluções caiam do céu, como esses corações lindos que estão me mandando aqui. Um beijo para todo mundo, obrigada pelos corações, pelos elogios da palestra, pelo parabéns aqui da nossa conversa. Mas é isso, a gente tem que soltar o coração, igual vocês estão aqui soltando, e fazer junto com a equipe as coisas acontecerem, tá certo? Então eu desejo, para vocês um lindo final de semana. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e espero, né, que esse encontro aí tenha feito sentido para vocês. E dia 31 eu estou de volta com outro tema, então fiquem de olho, vai ter outra live aí comigo no dia 31. E não esqueçam aí então dos 3 R's. Reagir, né? Nós precisamos reagir, nós precisamos resgatar, nós precisamos recuperar, tá certo? Então, eu espero vocês aí até o nosso próximo encontro. Então, nós precisamos dar respostas, tá certo? Reagir, resgatar, recuperar e responder, dar respostas. Então, obrigada também, viu, gente? Agradeço aí a presença e durmam bem, né? Agora tá na hora da janta, vamos jantar. Tenha um ótimo final de semana e segunda-feira com gás vamos fazer essa escola acontecer aí, tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu preciso ver aqui como que eu desligo aqui. Então, muito obrigada mesmo, viu? A todas vocês. Beijo, Naila. Beijo, Léa. Agora eu tô lendo aqui, Ju, Fabiana, Dom Bosco, sempre aí, né, firmes e fortes, Andrade, tá bom? Muito obrigada aí pra vocês, a presença.